Olá, todo mundo assistindo o Hangout Carlotas. O meu nome é Carla e hoje eu estou aqui junto com a Gabi, por enquanto, aqui deste lado. E eu estou vestindo uma camiseta preta com um óculos branco, meus cabelos morenos estão soltos, eu estou com uma correntinha que eu acabei de esconder atrás da camiseta. A Gabi está com uma blusa, acho que é um azul escuro, bem escurinho, um fone branco e um cabelo Chanel. E para quem não conhece, Carlotas é uma empresa com propósito social que busca trazer o diálogo sobre respeito, empatia e a desconstrução do perfeito através da arte, da ludicidade e do diálogo. Como que a gente faz isso? Você se pergunta? De tantas maneiras, mas tantas oficinas, livros, jogos e muito mais. E um deles são esses papos, né? E hoje a gente está com um papo muito especial, uma mulher que a gente paga muito pau, acho que não tem outras palavras, né? A gente paga pau mesmo para ela. E a Fabi está aqui, a minha chefa, para apresentar a nossa convidada. Oi, Oi, Cá, tudo chefa. bem? Oi, pessoal. Eu tô de regata caqui, com um colar em tons de marrom, cabelo preso, castanho, também com os fones brancos. E queria dar as boas-vindas para a Nathalie, para a doutora Nathalie Malvero. A gente já fez algumas interações com elas, então quem acompanha Carlotas provavelmente vai achar esse nome familiar. Mas no mês da mulher a gente não poderia deixar de trazer essa temática e pedir de novo para a Nathalie ajudar a gente a conversar um pouquinho sobre esse tema. A doutora Nathalie é promotora de justiça do enfrentamento da violência doméstica do Ministério Público de São Paulo. Então, Nathalie, bem-vinda aqui de novo em Carlotas. A gente aluga a Nathalie toda hora, né, para falar desse tema. Bem-vinda. Olá, boa tarde para todas. Então, já que vocês se apresentaram, vou me apresentar também. Eu estou de camisa branca, óculos preto, porque eu já não enxergo mais de perto. O cabelo Chanel descabelado, como sempre. E maravilhosa, ela esqueceu de falar. Para a gente começar, antes da gente entrar propriamente dito no assunto, né, de violência doméstica, dessa violência contra a mulher, eu queria saber o que te levou a trabalhar com esse tema. Bom, eu sou promotora de justiça, eu trabalho no Ministério Público já há quase 30 anos, e eu sempre gostei da área criminal, eu sempre gostei de trabalhar com o crime. E desde a época da faculdade, eu me identifiquei com o trabalho do promotor de justiça, porque ele faz a defesa da vítima no processo criminal. Eu não me via trabalhando defendendo os acusados, eu me via trabalhando defendendo as vítimas. E no começo da carreira, o tema de violência doméstica sempre aparecia, os processos apareciam nos diversos lugares em que eu trabalhei, mas até 2006, a violência doméstica ela era considerada um crime de menor potencial ofensivo, ou seja, era uma coisa de menos importância dentro da atuação do promotor de justiça criminal. Importante mesmo era roubo, importante era tráfico de entorpecentes, acidentes de trânsito, mas a violência doméstica ela era sempre deixada de lado. De uns anos para cá, mais ou menos há 10 anos, eu comecei a trabalhar então especificamente com essa questão de violência doméstica, já no âmbito da Lei Maria da Penha, e me apaixonei pelo tema. A violência de gênero realmente ela é muito apaixonante e para o promotor de justiça é um lugar muito gostoso de trabalhar. Gostoso no sentido de que a gente vê uma mudança sendo feita. Né? Quando você trabalha as questões de gênero e trabalha as questões de violência de gênero e trabalha nos processos de violência de gênero, a gente vê uma mudança naquela vítima, né? Vê uma mudança naquela família. Então, eu acho que é um trabalho muito gratificante. E uma outra questão que eu acho que é gostosa de trabalhar a violência de gênero é porque a gente trabalha com vários saberes junto. Então, não é só o direito criminal. A gente trabalha com um pouco de psicologia, de assistência social. Então, isso eu acho que é uma coisa bem, bem interessante para trabalhar também. A gente Desmutei. droga. Não, fala. Você vai falar. Fala. Não, eu ia falar que a gente teve um papo com a Nathalie Mafuani e o Sérgio sobre a temática, né, no Perspectivas, então quem quiser pode mergulhar lá nos 5 episódios que a gente fez, e aí, Cássia, vê se tem pertinência, mas eu queria começar meio que desmistificando a violência de gênero, porque quando a gente começa a falar desse tema,
Primeiro que a gente dificilmente se reconhece nesse lugar, né? Porque a gente acha que é só agressão física, né? Então, se não é agressão física, eu nunca apanhei, nunca aconteceu comigo. Então, de você contar um pouquinho o que é essa violência de gênero contra a mulher. Eu acho que é bem interessante essa tua pergunta, Fabi, pelo seguinte: a gente tem uns mitos em relação à violência, em relação a criminoso, né? Então, é legal a gente quebrar um pouco esse mito quando a gente fala de violência de gênero. Primeiro, o agressor, o homem autor de violência de gênero, ele normalmente é um bom homem, é um homem de bem, é um homem que trabalha, é um homem que tem emprego, é um homem que mantém a família, ele sai todo dia para trabalhar, não é o típico autor de violência, né, aquele bandido que não trabalha, que não tem ocupação lícita. Ele é um homem que ele é bem colocado socialmente, ele tem amigos, ele se relaciona bem com as pessoas. E isso é uma coisa que dificulta muito a mulher a se identificar como uma vítima de violência de gênero. Porque ela fala, puxa, mas ele é bom pai, ou ele é provedor, né? Ele põe as coisas dentro de casa, ele trabalha. Será que o problema não sou eu? E aí entra esse outro lado da violência de gênero, que é muito típica, da vítima não se reconhecer como vítima, né? Então, primeiro, ela não identifica aquilo como uma violência, porque, como você bem colocou, não teve uma agressão física, não teve um tapa, né? Às vezes é só uma agressão psicológica, é uma ofensa, é uma depreciação dessa mulher. E, além disso, ela também fica nessa dúvida em relação a esse homem, fala, puxa, mas é só comigo, né? Então a culpa é minha. Então, ela se coloca como culpada dessa agressão. Então, acho que esse é um fator bastante interessante da gente observar, porque ela é muito característica da violência de gênero. Ela não ocorre nas outras formas de violência. Daí decorrem todos os outros questionamentos em relação à violência de gênero, que são por que a mulher volta atrás, né? Por que a mulher demora para fazer a ocorrência. Tudo isso decorre desses dois fatores iniciais de que, a princípio, é um homem bom, né, socialmente aceito, e, por outro lado, a mulher não se vê como vítima. Bom, obrigada, chefe. Na verdade, eu acho um ótimo jeito de começar essa conversa, né? Porque acho que o que a Fabi falou, que a gente tem trabalhado com a Nathalie, e eu venho aprendido tanto sobre esse assunto, que eu não sabia, várias coisas que eu não sabia, e batendo papo com outras amigas e conversando mais sobre o tema, eu entendo que a gente não sabe, ninguém sabe, né? Então, por exemplo, você falou um pouquinho da violência psicológica, né? Que eu acho que é uma violência muito comum, e que a gente não identifica. Então, eu queria também saber um pouquinho mais, Nathalie, desse tipo de violência e também dos outros tipos, né? Então, se a violência física é um deles, quais outros tem? E um foco aí na violência psicológica, que é o que eu mais entendo que as mulheres sofrem. Talvez eu esteja errada, mas... Então, acho que a violência psicológica é legal a gente entender pensando naquela parábola do sapo sendo cozido, né? Então, a gente sabe que se você colocar o sapo na água quente, ele vai pular fora da água, vai fugir dessa água quente. Mas se você colocar o sapo na água, ligar o fogo baixo e essa água for aquecendo, ele vai ficando lá, até a hora em que a água estiver fervendo e aí ele morre, né? A violência em relação à mulher, ela ocorre muito dessa forma, né? E por isso que a violência psicológica é tão importante, porque ela é que vai minando essa mulher de forma que lá na frente ela venha sofrer uma agressão física, né, grave ou até um feminicídio. A Lei Maria da Penha, ela estabelece as formas de violência, então ela fala em violência psicológica, violência física, violência sexual, violência patrimonial, violência moral, então ela mesma já fixa essas formas de violência. A violência psicológica é aquela que a mulher sofre no dia a dia, né, de depreciação na sua condição de mulher, de não aceitação da sua opinião, de, enfim, desmerecer essa mulher nas suas capacidades e nas suas habilidades, a ponto dela não mais passar a acreditar nela mesma, né? Então, o agressor, o autor da violência, ele vai manipulando essa mulher, manipula a verdade de forma que chega uma hora que ela não acredita nem mais nela mesma,
né? Então, é muito comum, por exemplo, quem já passou por um relacionamento abusivo tem um problema no relacionamento, tem alguma coisa que não tá gostando, não tá dando certo, fala para o companheiro, olha, eu queria ter uma conversa. E começa essa conversa expondo o que você não está gostando, expondo aquilo que não está sendo, né, bom para você, e ao final da conversa você acaba pedindo desculpas. Então, o autor, ele manipula de uma forma aquela conversa, que no final a mulher acaba sendo culpada, acaba pedindo desculpas por uma outra coisa que ele traz ao tema, e aquele tema que ela queria levantar acaba nem sendo discutido, acaba sendo menosprezado. Então, essa forma de violência que a gente encontra, né, muito facilmente em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos, que podem levar depois a uma violência mais grave, que é a violência da agressão física mesmo, que pune. Mas a violência psicológica, ela é tão grave quanto a violência física, né? As mulheres adoecem tanto por conta da violência psicológica, quanto por conta de uma agressão. Então, a gente trabalhando com profissionais de saúde, a gente sabe que as mulheres chegam e às vezes eles falam poliqueixosas, né? Elas têm ou dores em vários lugares, ou deprimida, não dorme, tem insônia. Quando vai ver no fundo, isso tem uma situação de violência doméstica, né? Então, é bastante importante a gente identificar essas situações, apesar da lei não ter uma proteção integral para a mulher que sofre só a violência psicológica, né? Então, é importante a gente falar isso. Não existe um crime de agressão de violência psicológica. O crime de lesões corporais, ele até vale também para uma lesão psíquica, mas é muito difícil fazer essa comprovação. Então, o que acaba acontecendo é que essa mulher vai sofrendo essa violência psicológica até que ela se transforme numa outra forma de violência, por exemplo, uma violência moral, com xingamento, ofensas, ou uma violência física mesmo. Quer falar, Fabi? Fabi tá com cara de que tá com... na verdade, passaram mil coisas pela minha cabeça, mas eu vou focar em uma delas. Eu queria, assim, ouvir de você, da gente, porque aquela coisa da briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente já entendeu que não é verdade, que a gente mete a colher mesmo, mete o garfo, mete a faca, faz tudo que a gente pode. E quando a gente vê que a nossa amiga, ou uma pessoa conhecida, ou até um amigo nosso, pode estar cometendo alguma agressão, né? Acho que é psicológica nesse caso aí, que seria mais mild, né? Sei lá, não que você viu um amigo batendo na mulher, mas que ele, sei lá, chamou ela de burra na sua frente, fez alguma coisa, assim, como é que a gente pode ajudar essa mulher? Ou até ajudar esse homem? Você tem alguma ideia aí Eu por acho esse que se a lado? gente tiver uma abertura, né, se for uma pessoa próxima que você consiga conversar, eu acho que é chamar de lado e falar objetivamente, né? Puxa, amiga, não, tô achando isso meio esquisito, né? Não é um jeito legal de ser tratada. Se ele faz isso na nossa frente, eu imagino que ele não faz sem estar na nossa frente, né? E para o homem, para o amigo também, falar, olha, não é legal tratar uma mulher dessa forma, você tem alguma questão aí que você tem que trabalhar melhor. Eu acho que nesse ponto cabe um acompanhamento psicológico, né, para a mulher entender por que ela permite esse tipo de tratamento, né, e para o homem entender por que ele faz esse tratamento em relação à mulher. Agora é muito difícil porque as pessoas não veem isso. É muito mais fácil quem está de fora observar, né? E eu brinco que a gente sempre de fora a gente vê resolver a vida dos outros é muito fácil, né? Resolver o problema do outro é a coisa mais fácil do mundo. Mas é fato que quando a gente está fora do problema, a gente enxerga o problema melhor, né? Quando você está envolvido numa situação, você não consegue nem ver direito o que está acontecendo. Então, eu acho que é isso, é chegar e numa conversa franca, abordar a amiga, abordar o amigo e falar disso. O que não pode fazer, né, na minha opinião, a gente não pode chegar, falar isso para a amiga, e quando ela disser que não está acontecendo, ficar com raiva, ir embora, virar as costas e nunca mais falar com ela, né? E isso é bem complicado mesmo, a gente tem que trabalhar na gente, porque quando você vê uma situação, está na sua cara, você tem, né, você está vendo que a tua amiga está passando por aquilo, e você chega e fala para ela, e ela fala, não é isso, você está enganada, a nossa primeira reação, então que se dane, ela que vai viver desse jeito, eu não quero mais saber, não vou mais ajudar, fui me meter e acabei levando,
e a gente sai e se afasta dessa amiga quando o que ela mais precisa é que a gente esteja perto, que a gente observe. E isso acontece muito em relação à família. E o autor da agressão, ele conta com isso, né? Então, o homem autor de violência, ele conta com esse afastamento da mulher, ele conta com a mulher perdendo esses laços de amizade, os laços familiares, porque aí ele vai ter mais ascensão sobre essa mulher ainda, né? A hora que a mulher está sozinha, sem parentes, sem amigos, sem família, sem ninguém, é a hora em que ele consegue, então, impor mais ainda as situações de violência. Então, é muito importante que a gente não se afaste, né? Que a gente esteja lá presente e esperando, porque cada mulher tem o seu momento, cada mulher tem o seu tempo. Queria que você explorasse um pouco mais, acho que essa questão, né, do quão difícil para a mulher é perceber, né, que ela está numa situação que não é de violência, enfim, que não é a que ela gostaria de estar, a importância, né, dessa rede de apoio, que, como você bem falou, ela acaba se isolando por conta do próprio movimento da agressão, e esse ciclo de agressão que acontece normalmente, né, aí você tinha até comentado, né, poxa, ela vai e volta, como é que ela não consegue se desvencilhar disso, então aproveitar isso e explicar um pouquinho esse mecanismo. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a mulher que ela sofre violência doméstica, ela não gosta de apanhar, né? Ela gosta daquele homem, ela não gosta de ser agredida. Muitas vezes ela não quer se separar, ela quer deixar de ser agredida, ela quer continuar com aquele companheiro que foi quem ela escolheu, ou quem é o pai dos filhos, enfim. Então, isso é uma diferença que a gente tem que estabelecer logo de cara, porque qualquer intervenção que você vai ter, você não pode partir do princípio que aquela mulher vai largar aquele homem. Talvez aquele homem passando por um trabalho de reeducação familiar, ele se habilite a continuar naquele relacionamento, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois a gente tem que pensar que a violência doméstica, ela não começa de um dia para o outro. Então, não é que eu conheci o cara na balada e logo de cara dei um beijo e ele já me deu um tapa. Né? Se fosse assim, era fácil, levou o tapa, já vira as costas, vai embora. Não é. A coisa vai num crescente, né? Então a mulher começa a se envolver com esse homem a princípio lhe parece muito amoroso, muito afetuoso, ele é um homem que ocupa aquele lugar que a gente aprendeu de infância, do príncipe, do cuidador, né? A gente então estava lá esperando aquele príncipe que vem e com um beijo nos salva, né? Enfim, e faz a gente casar e ser feliz para sempre, mas enfim. Então, assim, esse homem, ele encaixa nesse imaginário da mulher, né? Esse imaginário de proteção. Então, a fala vai ser do tipo, não vai ser você está proibida de estudar, vai ser, olha, puxa, tá tão perigosa a cidade, é tão perigoso você voltar à noite da faculdade, você pode sofrer um assalto, você pode ser estuprada, não é melhor você interromper um pouco a faculdade? Interrompe algum tempo, daqui a alguns anos eu vou estar melhor de vida, você pode parar de trabalhar e aí você pode fazer a faculdade durante o dia. Então, pronto, a mulher interrompe aquele, por exemplo, curso que ela vinha fazendo. Passa mais um pouquinho, olha, você está trabalhando, mas puxa, você ganha tão pouco, quase que não compensa você trabalhar para a gente pagar, por exemplo, a babá, para ficar com as crianças, ou pagar a creche, ou pagar a escolinha para os nossos filhos. Não é melhor você parar de trabalhar e focar, então, na educação das crianças? Daqui a uns anos você volta a trabalhar. Então, essa mulher rompe com esse vínculo financeiro. Então, a coisa, ela vai sempre nesse crescente, e na hora em que a mulher se vê numa situação de violência doméstica e de agressão física ou de agressão verbal, primeiro, ela não tem mais saída, ela não tem para onde ir. Ela depende financeiramente desse homem, ela largou os estudos, muitas vezes ele afasta dos amigos, então, essa sua amiga que separou do marido não é uma boa companhia para você, ela não sei o quê, você para não brigar, deixa de frequentar aquela amiga. Sua irmã, toda vez que eu vou na casa dela, o seu cunhado fica me amolando, põe uma cerveja ruim, eu não vou mais lá na casa da sua irmã, e aí para de frequentar a casa da irmã, da sogra, então essa mulher vai ficando cada vez mais isolada. E aí, então, começam os episódios de violência. A violência doméstica, ela ocorre num ciclo que a gente chama de ciclo da violência. Então, o primeiro passo, a primeira etapa do ciclo é a violência verbal. Então, é quando o homem, a tensão é muito grande no relacionamento, então ocorrem aquelas agressões verbais, a desqualificação da mulher,
você é burra, a sua opinião nunca está certa, você vota errado, ou o time de futebol que você torce é uma porcaria, aquela provocação, aquela tensão mesmo entre o casal. Em alguns momentos, essa tensão explode e vem, então, um episódio de violência, então é a segunda fase da explosão, com o episódio de violência. Então, uma ameaça, ou uma agressão física, alguma coisa que realmente a violência fica nítida. Nesse momento, a mulher, então, se retrai, né, e fala, eu quero me separar, eu não quero mais, eu quero me separar, não dá mais. O homem percebe esse movimento e, genuinamente, ele então entra na terceira fase do ciclo da violência, que é a fase da lua de mel. Não, por favor, não me larga, eu vou mudar, eu vou parar de beber, ou eu vou ser menos ciumento, ou eu vou me tratar, traz flores, enfim, e convence aquela mulher de que ele vai mudar e de que realmente aquilo nunca mais vai acontecer. E a mulher acredita, e o homem também acredita, ele também acha que realmente ele vai mudar, né? Só que tem vários fatores envolvidos e ele não consegue mudar. Então, o casal entra de novo na fase 1, que é a fase de tensão, e aí vai para a fase 2, que é da explosão, e a fase 3, que é a lua de mel. E você fica num ciclo, né, esse ciclo da violência, que é uma espiral, e que cada vez a violência vai ser mais grave, podendo chegar até na morte, no feminicídio dessa mulher. Então, identificar esses sinais é muito importante. Então, identificar quando que o homem está rompendo ou tentando limitar a sua autonomia financeira, a sua autonomia intelectual, manter as suas amizades, manter o seu ciclo de amizades para não ficar tão focada só naquele relacionamento, né? E observar esses altos e baixos. Então, é esse relacionamento montanha-russa, que um dia está muito bom, um dia está muito ruim, um dia está muito bom, um dia está muito ruim. Isso tudo são sinais que tem que acender uma bandeirinha ali, levantar uma bandeirinha vermelha para a mulher, então, ficar com cuidado, porque ela pode realmente estar envolvida num relacionamento abusivo com possibilidade de violência. Vou trazer aqui. As que a gente fez. O áudio tá bem ruim. Acho que é a internet mesmo. Tá metálico, assim, tá bem devagar. Escreve no chat. Tá ruim ainda. Sai e entra de novo, não é melhor? Se quiser, escreve no chat, eu falo. Ah, acho que ela foi. Tá, a gente só não te ouve, você tá no mudo. Não. Não. Tá bem engraçado. Então, vai seguir. Nossa, até me perdi agora, né, com esse robô que entrou aqui no meio do caminho. Uma coisa que me chama bastante atenção na tua fala, e que a gente, quando fala de violência contra a mulher, e normalmente fala de violência de um modo geral, né, tem esses estereótipos na cabeça e acha que um bandido, a gente faz, enfim, faz uma série de imagens, e você colocou muito, né, a questão do quanto essa relação entre essas duas pessoas, de alguma forma, ela é genuína, mas, por alguma razão, esse homem tem essa forma de se relacionar, seja por ciúme, seja por possessão, seja como ele aprendeu a conviver, enfim. Então, eu acho que o que eu queria, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas eu acho que reforçar isso, né, de que a gente precisa em acreditar, né, na boa intenção de todo mundo, e por conta disso, inclusive, tomar algumas ações para que se melhore essa relação, né? Então, como você falou, essa mulher, ela gosta do cara, ela só não quer apanhar mais, ou ela não quer ser mais maltratada, né? Não significa que ele, com algum suporte, ele não consiga reverter essa situação. Até o próprio Sérgio, né, que a gente conversou, é o trabalho que ele faz. Então, acho que um pouco disso, como é que ela pode ter, que suportes que essa mulher pode ter, acreditando, seja que isso vai culminar numa separação, enfim, ou até um ajuste do casal, mas como que ela pode procurar ajuda, que tipo de ajuda ela pode ter? Então, é muito importante isso, Fabi, porque a mulher, ela também, a gente é educada, né, para ser cuidadora.
né? Então, nós fomos muito educadas, as mulheres são muito educadas para cuidar. Então, cuida do irmão mais novo, cuida do priminho mais novo, cuida de uma criança vizinha, ou depois, mais velhas, a expectativa é de que cuide dos pais, né, de que cuide dos avós. Então, a gente cai nesse lugar de ser a cuidadora, né? E aí eu sempre falo dos contos de fadas ou das histórias infantis, né, e a gente pensa na Bela e a Fera, né, que a Bela, com o seu amor, transforma aquela fera num príncipe encantado, né? E a mulher fica com essa ideia de que, com esse cuidado que ela vai entregar para esse homem, ela vai salvá-lo e vai curá-lo dessa situação, mas não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade. Então, ela precisa de ajuda, esse homem precisa de ajuda, mas não é da ajuda dessa mulher, né? Não é só da ajuda dessa mulher, ele precisa de uma ajuda profissional, ele precisa de um trabalho de reeducação familiar, porque todos esses conceitos, eles são muito enraigados na gente, a gente aprendeu isso vivendo tudo isso desde muito pequeno. A gente também sabe que a violência de gênero, ela tem um caráter de transgeneralidade, ou seja, ela passa de geração para geração. Então, o menino que vê o pai agredindo a mãe, ele tem potencial de ser um agressor. A menina que vê a mãe sendo agredida, ela aceita melhor essa agressão, né? É aquela coisa, puxa, minha mãe apanhava, minha tia apanhava, minha irmã apanha, vai ver que é isso mesmo, casamento, né? E a mesma coisa é esse homem, o homem sempre viu os homens tratando as mulheres dessa forma, ele não aprendeu de outra forma. Então, isso tem que ser feito uma reeducação, tem que ser feito um trabalho para que isso, para esse ciclo romper, né? Então, não basta a mulher querer muito, não basta ela amar muito esse homem, ela não vai conseguir resolver essa situação sozinha, ele vai precisar de ajuda, e de ajuda profissional. E essa mulher também vai precisar de ajuda profissional, porque senão ela pode romper esse relacionamento abusivo, mas ela vai se unir a um outro homem e também vai sofrer um relacionamento abusivo. Então, ela precisa entender aonde que isso encaixa errado nela, né? Quais as expectativas de vida, quais as vivências que ela teve que levam ela a entender que aquilo é um relacionamento saudável e normal. Então, o princípio é que a princípio, os dois devem procurar ajuda especializada, ajuda psicológica especializada. Para as mulheres, tem vários serviços de apoio, né? Então, em várias cidades tem os CREAS, que são os centros de referência, e alguns cidades maiores já específicos para vítimas de violência, para mulheres vítimas de violência, ou os serviços mesmos de CRAS e CREAS nas cidades, onde ela vai conseguir esse suporte. Para o homem, a gente sabe que um fator muito importante é o uso de álcool, né? Não que o álcool seja o motivo da violência doméstica, o motivo da violência doméstica é o machismo, né? A razão da violência doméstica é o machismo, é essa diferença entre homem e mulher, no momento em que a mulher ela tenta romper com essa desigualdade, em que ela se opõe a essa desigualdade, é a hora, então, que a violência de gênero surge. Mas a gente sabe que existem alguns gatilhos, e um dos gatilhos é a bebida alcoólica ou droga. Então, o homem, às vezes, tratando também essas questões de álcool e drogas, e também nas cidades costumam ter os serviços, né, públicos para isso, o problema também ameniza. Mas é isso, é procurar auxílio externo. Então, nada de ficar como a Bela e a Fera lá, que com seu amor, dedicada, uma hora ele vai virar príncipe, que não vai virar príncipe. E agora vocês me ouvem? Agora sim. Ai, que bom! Tô no celular. Eu tava com uma dúvida que vai linkar bem aqui. A gente tá chegando no final da conversa, inclusive. Eu vou deixar aqui embaixo, no Spotify ou no YouTube, todos os canais de denúncia, que eu vou pegar com a Nathalie depois, tudo direitinho com link. Mas o que eu queria trazer aquela hora é um dado e uma dúvida ao mesmo tempo. Que nesses estudos aqui, trabalhando junto, um dos dados que eu mais fiquei chocada é que 88,8%, quase 90% dos feminicídios acontecem por parceiros ou ex-parceiros. Que é um absurdo, ou seja, é aquela pessoa que você um dia amou, né, que estava junto com você, que vai te matar. E aí a minha dúvida que é uma dúvida que eu já ouvi de outras pessoas. Qual que é a diferença do feminicídio e de um assassinato?
Ou é a mesma coisa? Nathalie, o que você me diz? Então, até bem pouco tempo atrás, a gente não tinha a figura do feminicídio, a gente tinha só o homicídio, e quando acontecia um homicídio de mulher, o promotor de justiça, ele qualificava esse homicídio. Então, por exemplo, por um motivo fútil, que era o ciúme, com uma forma que causava mais crueldade, por exemplo, asfixia mecânica, né, que é a esganadura, estrangulamento. Então, o promotor usava dessa forma. De uns anos para cá, o legislador entendeu que precisava ter uma figura específica para a morte de mulheres, pelo simples fato delas serem mulheres. Então, isso é o feminicídio. É a mulher ser assassinada só porque ela é mulher. Então, o homem, ele é diferente de uma briga, por exemplo, de trânsito, em que os homens discutem e aí um atira, morreu, ou numa briga de bar. Eles estão brigando e podia ser homem, podia ser mulher, podia ser o que fosse ali naquela situação. Mas no feminicídio, a morte é porque ela é mulher. Então, é uma manifestação do homem de que ela é tão minha que eu posso dispor, inclusive, da vida dela. Então, essa mulher, ela é tão minha mulher, ela é tão minha propriedade, ela é tão, me pertence tanto, que eu posso dispor da vida, da saúde dela agredindo, eu posso dispor da saúde mental dela, fazendo uma violência psicológica, mas eu posso dispor da vida dela matando. Então, por isso que o legislador entendeu colocar o feminicídio agora no nosso código como uma figura destacada, para que a gente, então, tenha, primeiro, uma melhor qualificação desse fato, né? Não é só que a mulher morreu, ela morreu porque ela é mulher. Segundo, para que a gente possa começar a contar melhor esses fatos, esses feminicídios, e para daí a gente poder aplicar, então, uma política pública para diminuir. O Brasil, ele ostenta a vergonhosa taxa de ser o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, isso é muito grave. Apesar do estado de São Paulo ter índices bem baixos, inclusive em relação ao resto do mundo, o Brasil tem uma taxa altíssima, tem estados em que isso é absurdo. E o maior perigo que uma mulher corre de morrer é quando ela rompe um relacionamento. Então, a gente costuma, né, eu tenho filhas, moças, e eu falo, cuidado na rua, cuidado quando você não fica num lugar ermo. Não é. O maior perigo que essa mulher corre é quando ela entra em casa e tranca a porta de casa. Ela e o companheiro dela. Então, isso é assustador quando a gente pensa, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho muito grande em relação a isso. Eu acho interessante falar também uma coisa que é o seguinte, a gente fala muito do machismo e fala muito de como o machismo leva à violência de gênero e como o machismo leva, por exemplo, aos feminicídios, né? Mas a gente tem que falar também que o machismo mata muito homens, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo agora de uma briga de trânsito, né? O que é um homem descer do carro por causa de uma batida, uma coisa que acontece, por mais que o outro tenha sido culpado, por mais que esteja no celular, sei lá, distraído, bateu na traseira do outro, o que faz um homem descer e, né, abrir o peito e falar, eu vou acabar com você, vou quebrar a sua cara? O que é isso? Isso é uma expressão do machismo, na verdade, né? O que é uma briga de bar? O que é o homem ir lá tirar satisfação porque o outro olhou para a sua mulher? É machismo, a mulher é dele, o outro não pode nem olhar e ele vai lá tirar satisfação. Então, o machismo, ele mata também homens, né? Então, ele expõe os homens também a maior risco. Por isso que é tão importante a gente falar nisso, né? Tão importante a gente tentar quebrar esse caminho que a nossa sociedade vem, né, há muitos anos, essa sociedade patriarcal vem há muitos anos em relação a essa superioridade masculina, né, na comparação com a mulher. Bom, perfeito. Acabou o tempo, gente. Eu tenho tanta mais pergunta, Fabi. E você? Você quer fazer uma última? Não, eu acho que a Nathalie, dentro do que a gente combinou aí de tempo, né? Porque a Carla é a dona do tempo aqui, eu acho que foi um bom resumo. De novo, reforço que a gente conversou muito sobre isso em profundidade, né? Lá no Perspectivas, também a Cá pode pôr o link para uma conversa mais profunda. A gente pode marcar outros, porque é uma conversa sem fim. Como a gente comentou, a gente tem feito um trabalho
bastante grande nesse sentido, e aprendido muito e percebido, né, o quanto são pequenos atos sutis de violência e de machismo que constrói, né, tudo isso que a gente está vivendo e que leva a milhares de mortes de mulheres. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Nathalie, Gabi. Eu vou desligar aqui. E, galera, estão todos os links aqui embaixo. E, ó, tchau, fiquem aí. Obrigada, Obrigada, Nath.